Olá, bem-vindos ao quadro. Hoje nós vamos estudar o trabalho da força elétrica num campo elétrico uniforme. Nós temos aqui um campo elétrico uniforme e vamos inserir nesse campo uma carga. No ponto A, nós vamos inserir uma carga positiva. Como nós vimos nas aulas anteriores, essa carga sofre a ação de uma força elétrica que a movimenta do ponto A até o ponto B. A distância entre A e B nós chamaremos de DAB. Nós já aprendemos nas aulas de mecânica que o trabalho realizado por uma força entre dois pontos é igual a força vezes o deslocamento. Nesse caso, o trabalho realizado pela força elétrica sobre a carga é igual ao produto da força elétrica vezes o deslocamento entre A e B. Nós aprendemos também que a força elétrica tem módulo igual ao produto entre a carga elétrica e o campo elétrico onde essa carga se encontra, no caso de campo elétrico uniforme. Conclusão: o trabalho realizado entre A e B é igual à força elétrica, que é carga vezes campo elétrico, vezes a distância entre A e B. Neste exemplo, a força age no sentido do deslocamento. Portanto, esse trabalho é positivo. Quando o trabalho é positivo, nós dizemos que o trabalho é motor. Se a força estivesse agindo no sentido contrário ao deslocamento, esse trabalho seria negativo e, portanto, seria um trabalho resistente. Vamos supor que no trajeto entre A e B, essa carga tivesse passado por um ponto C. Aqui, por exemplo, ela foi de A até C e depois foi de C até B. Para calcular o trabalho nesse caso, nós projetamos o deslocamento na direção da força, nós projetamos o deslocamento AC na direção da força e obtemos D1, e também projetamos o deslocamento CB na direção da força e obtemos D2. O cálculo do trabalho é feito assim: o trabalho entre A e B é igual ao trabalho entre A e C, mais o trabalho entre C e B. O trabalho entre A e B vale Q vezes E vezes D1, que é o trabalho AC, mais Q vezes E vezes D2, que é o trabalho CB. Portanto, o trabalho AB é igual a Q vezes E, que multiplica D1 mais D2, que nada mais é do que a própria distância entre A e B. Conclusão: o trabalho não depende da trajetória, depende apenas do ponto inicial e do ponto final. Portanto, se essa carga tivesse feito esse movimento, um movimento bem maluco, até chegar ao ponto B, o resultado do trabalho, o valor do trabalho teria sido o mesmo. Nós demonstramos que o trabalho depende apenas da posição inicial e da posição final, utilizando o caso específico de um campo elétrico uniforme. Mas isso também vale quando o campo elétrico não é uniforme. Conclusão: o trabalho não depende da trajetória. Tá joia? Espero que vocês tenham gostado da aula. Encontro vocês novamente para aulas de matemática, física, química e biologia em www.oquadro.com. Até a próxima, pessoal.